Glória a Deus. Primeira Epístola de Paulo, capítulo de número 6, versículo 11. Vamos juntos ler a bendita palavra de Deus nessa noite. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito possa nos iluminar para que possamos compreender a Tua bendita palavra. Que esta pregação seja realizada para a glória do Teu santo nome, para a edificação da Tua igreja e para servir de testemunho do Evangelho aos incrédulos. Que assim seja. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Gente amada, acabamos de ler o final da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Para você que nos visita, nossa igreja tem algumas marcas distintivas, marcas da nossa igreja. E muito prazer, tá? Me chamo Pastor Madison. Prazer, querido. Bem-vindo você e sua família. E nesse momento, nossa igreja tem essa marca da pregação expositiva. E nós temos o interesse de dar à membresia, ao povo de Deus, ao corpo de Cristo, a dieta completa da palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. E ela não tem erro nos seus manuscritos originais. E uma boa interpretação dela pode levar pessoas ao conhecimento da verdade. Então, pessoas vivem pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, para nós, a pregação, ela é em toda a Bíblia. E nós vemos aqui uma narrativa única, a narrativa das boas novas de salvação em Jesus Cristo. O livro todo aponta para uma pessoa e para o que ele realizou na cruz do Calvário para nos salvar e nos atrair para o reino de Deus. Então, nós já estamos vindo nessa caminhada em toda a primeira carta de Paulo a Timóteo. E nós estamos, então, no último sermão desta série que tem como tema Em Defesa da Sã Doutrina. O tema central da Epístola de Paulo a Timóteo é a defesa da sã doutrina, ou da doutrina sadia. Nós cremos que uma boa doutrina leva a uma prática correta.
Uma boa doutrina cria uma cultura correta, de modo que se a igreja tem uma cultura da graça de Deus, da santidade, do temor a Deus, das boas obras, isso é fruto de uma sã doutrina sendo ensinada e não só ensinada, mas também absorvida e praticada. Nós somos o resultado daquilo que ouvimos e praticamos. Há um escritor que disse que você é aquilo que você pratica da palavra. Quem entendeu a palavra é quem coloca em prática. Quem apenas ouve e não pratica não é um discípulo de Cristo. Ele mesmo, terminando o Sermão da Montanha, vai dizer que aquele que ouve estas minhas palavras e pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem os ventos, vem os rios transbordando, vem as calamidades, mas a casa permanece firme e inabalável. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Vem a mesma calamidade, tempestade, os rios transbordam, vem os ventos e essa casa entra em ruínas porque não está alicerçada na rocha, que é Cristo. E nesse momento, nós estamos então encerrando essa série de exposições bíblicas em 1 Timóteo. E agora, como tudo na vida, como todas as palavras finais importam tanto para pessoas marcantes, não é diferente. Paulo está encerrando uma das suas últimas cartas que ele escreveu para a Igreja de Jesus. E ele, então, nas suas últimas palavras, ele destaca algo importante para Paulo, destaca algo importante para nós. É necessário combater o bom combate da fé. E Paulo não está escrevendo isso só para Timóteo. Se você ver o final, a última frase da carta, a graça esteja com você, Timóteo, ou com vocês. Então está endereçando essa carta para ser lida, ensinada, compartilhada à igreja de Éfeso. E lutar a luta da fé não é lutar a luta de fazer coisas certas para ser salvo, mas lutar a luta por saber que foi salvo por Jesus, em gratidão se esforçar para fazer as coisas certas. Eu não obedeço para ser salvo, porque eu fui salvo. Tenho gratidão em meu coração e alegria em desejar obedecer a Deus. Deu para entender, irmão? A diferença é gritante. Na religião, na religiosidade, eu obedeço para ser salvo. E porque muitas vezes não obedeço, me sinto perdido. E a minha relação com Deus é meritocrática, meritória. Enquanto eu estou bem, fazendo tudo certinho, me sinto bem com Deus. Quando eu estou mal, pecando, deliberadamente me sinto afastado de Deus. Está vivendo pela religiosidade. Mas quem vive pela graça de Deus, quem vive pelo Evangelho, muitas vezes, até quando falha, sabe quem Deus é e o que Cristo fez por você. Então vai lá e confessa e continua caminhando pela fé. Confia em outro para encontrar mérito diante de Deus. Esse é o bom combate da fé. A fé é vivida pela graça de Deus, não pelas próprias obras. Se você entendeu isso, diga amém. Porque o que salva, ou quem salva não é a fé. A fé é instrumento. A fé é o meio. Quem salva é o objeto da fé, que é Cristo. Benjamin Warfield disse assim: estritamente, mais diretamente falando, não é nem mesmo a fé em Cristo que salva, mas é Cristo quem salva através da fé. O poder salvador reside exclusivamente não no ato de fé, ou na atitude de fé, ou na natureza da fé, mas no objeto da fé. E nisto toda a representação bíblica se centraliza, de modo que não poderíamos interpretar a Bíblia erradamente, de maneira mais radical do que transferindo para a fé e não para Cristo, até mesmo essa menor fração de energia salvadora que só pode ser atribuída pela palavra ao próprio Cristo. A fé é um meio para a salvação. Quem salva é Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo mesmo está dizendo: Timóteo, combate o bom combate da fé. Em outras palavras, lute, Timóteo, lute para ser um cristão piedoso, um cristão fiel, que anda, melhor dizendo, com Deus, por meio da fé proposta pelo Evangelho. E não se apegue mais ao mundo do que a Cristo, para que você não caia na apostasia.
todo aquele que desvia-se da fé está se apegando mais ao mundo do que a Cristo. Como disse também Charles Spurgeon, fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele. Aquele que confia em Deus, obedece a Deus. Aquele que está sem fé, está sem obras. E aquele que está sem obras, está sem fé. Não oponham, não coloquem em oposição fé e obras, pois existe um relacionamento abençoado entre ambas, entre elas. E se você abundar em obediência, sua fé crescerá excessivamente. Palavras de Spurgeon. Eu quero te levar ao texto aqui, acompanha comigo, nós lemos aqui do 11 ao 16, nós temos aqui uma lição. Eu quero extrair aqui do texto, e a pregação expositiva propõe isso. O ponto principal do texto é o ponto do sermão, e o ponto principal para nós é lutar o bom combate da fé. Diga assim, eu preciso lutar o bom combate da fé. Semana passada nós ouvimos uma pregação aqui expositiva do nosso irmão Jonatas, falando sobre os versículos 1 a 10, e ele vinha tratando da ganância, do problema do amor ao dinheiro. E aí você veja, versículo 11 já começa com um mais você. Nas versões anteriores, antigas, era tu, porém. Isso vai aparecer algumas vezes na primeira carta de Timóteo e na segunda carta também. Esse tu, porém, e Paulo ainda vai destacar, ó, homem de Deus, você não. Deixa eu ver se minha garrafa tem isso aqui. Ah, tem, ó. Isso aqui é um presente que eu ganhei no ano passado do aniversário de 40 anos. O Gerson me deu esse presente. Tá vendo aqui um monte de peixinho aqui? Tudo com essa cor salmão, sei lá. E tem um peixinho que não tá, né? Então, isso aqui é a ideia de tu, porém. Tá todo mundo indo para lá, pro buraco. Tu, porém, mais você, Leila, mais você, Samuel, mais você, Adriano. Não, você não vai cair nessa. Inclusive, é o texto de 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, você não. Fuja. Tem algumas coisas na Bíblia que Paulo fala que a gente tem que resistir. Tem algumas coisas que Paulo fala que nós temos que fugir. Paulo vai escrever aos Coríntios em relação ao pecado sexual. Tentação sexual. O que você faz, irmão? Ele está dizendo lá, fuja da imoralidade sexual. Então, se você está flertando, se você está negociando, se você está fazendo concessões, não, mas eu posso, tenho autonomia para isso, você está caindo, está indo para a queda na apostasia. Eu não sei se eu vou te ver até o final do ano aqui. Mas, se você está fugindo disso, eu tenho certeza que você não só vai ficar aqui no final do ano, como você vai crescer e frutificar muito, em nome de Jesus. Agora, irmão, quando o assunto é dinheiro, apego ao dinheiro, apego à segurança do dinheiro, ao poder do dinheiro, à glória do dinheiro, Paulo vai dizer, foge disso. A primeira lição que eu quero compartilhar com você essa noite é: quem não combate o bom combate da fé, fica pelo caminho e cai na apostasia. Apostasia é o desvio da fé. Quem combate o bom combate da fé, permanece de pé, segue no caminho até o fim e verá aquele que habita em luz inacessível. O objetivo da fé em Jesus é ver Jesus. Ninguém aqui viu Jesus, ou já viu? Alguém já viu aqui? É o rapaz do The Chosen ou não? Eu acho que não é. Ninguém viu, mas um dia todo cristão fiel há de vê-lo. Lá na cruz do Calvário havia Jesus, 2 ladrões. Quem lembra da cena aqui na Bíblia? Quem conhece essa cena? Um deles começando a blasfemar, debochar, né, ofender. Desce aí, se salva aí, tu não é o rei dos reis, tu não é o rei dos judeus, tu não é o Messias. E o outro falando assim, você não sabe o que está falando, rapaz, a gente está aqui porque a gente fez uma coisa de errado. Nós cometemos crimes, esse homem não tem crime nenhum. Por favor, se possível, se você lembrar de mim, quando você entrar no seu reino, por favor, lembra de mim. O que Jesus falou para ele? Ele falou? Hoje mesmo. A pergunta foi, ambos naquela mesma tarde morreram? Sim ou não? Então aquele ladrão fechou o olho e quando abriu o olho, viu a face de Jesus.
Os que morrem em Cristo despertam para vê-lo. E os que morrem sem Cristo, irmãos? O que a Bíblia claramente revela? Alguém sabe? Inferno. Não há alternativa. Então, se você ainda não confessou Jesus, se você ainda não se arrependeu dos pecados, se você ainda não veio para Cristo e não passou a ingressar a experiência bíblica do discipulado, você, ao morrer, possivelmente estará no inferno. Mas se você está vivendo esse discipulado, por mais que você falhe, você erre, por mais que você tenha pecados de todo mundo que tem, mesmo que você seja uma pessoa fraca, lá no final, quando você morrer, você sabe onde você vai estar. No paraíso, diante da face daquele que habita a luz inacessível. Então, eu te pergunto, igreja, vale ou não a pena combater o combate da fé? Vale a pena, irmãos. Paulo está mostrando aqui que, Timóteo, tem muita coisa que Deus faz por você. Deus te dá sabedoria. Deus ilumina a tua mente para compreender a Escritura e para você ensinar fielmente a palavra. Deus te protege do mal, do maligno que é maior que você, porque o diabo é mais poderoso do que nós. Nós por isso oramos o Pai Nosso dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que é o maligno. Porque ele é maior do que nós. Deus Deus te livra do diabo. Deus não permite que você caia em tentação. Agora, irmão, algumas coisas como fugir da ganância é responsabilidade sua. Olha para o texto, versículo 11. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Tudo isso o quê, pastor? Versículo de número 9, perdão. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro, veja, a raiz dos males não é o dinheiro, é o quê? O amor ao dinheiro, a devoção ao dinheiro. Então, assim, cabe a você, crente, cabe a você, líder, cabe a você, pastor, fugir da ganância. Cabe a você seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Cabe a você combater o bom combate da fé, versículo 12. Cabe a você, crente, versículo 12 ainda, tomar posse da vida eterna. Cabe a você guardar o mandato da palavra, o mandato imaculado. Então, duas realidades caminham juntas: soberania de Deus, responsabilidade humana. Deus é soberano sobre tudo e o homem é totalmente responsável pelas suas decisões. Uma realidade não exclui a outra. Ele vai te livrar daquilo que você não pode sozinho, mas do que cabe a você fazer, faça. Muitos ficam pelo caminho porque não levam a sério, irmãos, a vida cristã. Atenção, igreja. Você que é ovelha de Jesus, tem muita gente que não leva a sério essa doutrina. Tem muita gente que não entende que a doutrina, a sã doutrina tem um objetivo claro: promover santidade. Qual o objetivo de um pastor estar aqui dominicalmente abrindo a Bíblia e ensinando a tua santificação, crente? O teu crescimento na conformidade com o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Mas muitos estão ficando pelo caminho, sabe por quê, irmão? Porque estão achando que a soberania de Deus excluiu a responsabilidade humana. Deus vai me salvar. Eu fui batizado. Para de pensar assim. Batismo não salva. Quem salva é Cristo, e os que Cristo salva, eles dão frutos, porque a fé sem obras é morta. E essa fé sem obras não é fé cristã. Batismo não salva ninguém. Amém, igreja? Amém. Então você não quer ser discipulado? Você não quer crescer espiritualmente? Você não quer crescer na oração? Você não quer ser fiel? Você não quer seguir a Cristo? Tudo bem. Você não é um salvo. Agora, se você quer, por mais que seja difícil o caminho, por mais que tenha fraquezas e tentações, por mais que venham as lutas, as dúvidas, as crises, você é salvo. E Paulo está dizendo assim para Timóteo e para nós:
Não tem como, Timóteo, você perseverar no bom combate da fé se você não ouvir a sã doutrina e colocar em prática. Não tem como. E todos que estão caindo na apostasia, ou seja, se desviando da fé, às vezes, irmão, isso acontece gradualmente. Ninguém vai cair da noite para o dia. Ninguém, do nada, nega o Senhor. Toda queda espiritual começa com afastamentos. Primeiro da Bíblia. Membro da igreja, levante sua Bíblia. Glória a Deus. Mas não basta ter Bíblia na mão no culto. Tem que ler no dia a dia. A apostasia começa quando você para de ler a Bíblia. A apostasia começa quando você para de orar. E só ora quando o cabo aperta. A apostasia começa quando você começa a negociar a frequência à igreja. E você começa a trazer um monte de coisas para a tua agenda que não são mais importantes do que o culto ao Senhor no domingo. E você enche a sua agenda e você muitas vezes não está presente. É claro que estamos falando disso numa questão pastoral. Muitas vezes você pode se ausentar por alguma razão. Vai acontecer. Mas sabe aquele coração que coloca o culto público como uma coisa de só menos importância? Coloca o culto público como uma coisa, se der tempo eu vou. Se não tiver algo mais interessante para fazer, eu vou. Essa pessoa não entendeu o valor da igreja. E essas pessoas que estão batizadas, membros da igreja, que caminham assim, estão caindo na apostasia. E você pode estar na igreja há 30 anos, você pode ser batizado há 30 anos, se você não dá fruto. A árvore que não dá fruto, Paulo não vai dizer não, Jesus vai dizer, lá em João 15, Deus corta. A que dá fruto, ele poda, para que possa dar mais fruto. Então, muito cuidado, irmão, porque, veja, há um bom combate da fé para ser lutado, batalhado. E esse bom combate é o bom combate da piedade, da vida em obediência, da vida em santidade. Isso é muito caro. Paulo vai encerrar no versículo 16 essa série de exortações. Viu, Timóteo? Você tem que fazer, você tem que manter firme a sua confissão, guardar o mandato imaculado. Seja irrepreensível. Busque santidade. Congregue. Leia a Bíblia. Ore. Confesse pecados. Seja fiel nas ofertas e nos dízimos. Eu vou falar isso daqui a pouco. Seja generoso. Seja um homem de Deus, Timóteo. Se você permanecer assim, sabe o que vai acontecer? Virá a manifestação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo de número 14. A qual no tempo certo há de ser revelada. Pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Engraçado que Paulo está escrevendo essa carta aqui por volta do ano 64 depois de Cristo. Em poucos anos ele vai ser martirizado. E lá no final do século, o Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever o que ele escreveu, e ele escreveu o que aqui? Bendito e único soberano, o Rei dos reis, acompanha na Bíblia aí, versículo 15 no final. O Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade. Isso aqui nós chamamos na Bíblia, na teologia, de doxologia, que é a doutrina da adoração. São palavras de contemplação da beleza, da glória de Deus em Cristo. E Paulo está descrevendo quem é Jesus, o Rei dos reis. Irmãos, abra comigo em Apocalipse 5. Você leu o texto aqui no culto. Vamos ler de novo. Porque a hora que o Espírito Santo vai revelar a João, no final do século, em outro contexto, já não era mais Nero, era Domiciano agora o imperador. A perseguição aumentou muito. Mas a visão que João teve foi essa. Apocalipse 5:11 diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então,
ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Nós precisamos de uma vida inteira para contemplar a beleza e a glória de Jesus Cristo. Digo com toda certeza isso. É apenas olhando para Jesus que nós podemos vê-lo e nos ver corretamente. De modo que há mais santidade no coração de quem adora Jesus com mais intensidade, quem contempla. Adorar, atenção igreja, adorar é contemplar. E sabe, nossa percepção do nosso pecado é pequena quando a gente para de olhar para aquele que é o Rei dos Reis, o bendito e soberano. Vamos meditar aqui rapidinho, versículo 16. Na verdade, 15 e 16. Jesus é o bendito. Diga após mim assim: Jesus é o bendito. Bendito aqui é abençoado ou bem-aventurado. Quando você bendiz a Deus, você está dizendo para Deus assim: tu és abençoado, aprovado em todas as suas obras, ações. O Senhor é perfeito. Interessante que Jesus começa o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, dizendo: aprovado por Deus, abençoado são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Abençoados ou aprovados por Deus são os que choram os seus pecados, pois serão consolados. Abençoados ou aprovados por Deus são aqueles que são mansos, porque herdarão a terra. Abençoados ou aprovados por Deus são os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E Jesus é esse, humilde de espírito, com coração quebrantado, manso e humilde. Esse que tem fome e sede da palavra, fome e sede de santidade, fome e sede de justiça. Esse que é misericordioso, pacificador, puro de coração. Esse é Jesus. Jesus é bendito. Quando você entrar aqui, lembra a quem você está cantando. Aquele que é bendito. Aquele que é puro de coração, aquele que é abençoado pelo Pai, aquele que é aprovado pelo Pai, aquele que não falhou em nenhum momento, viveu uma vida terrena perfeita, justamente para nos dar vida e salvação. Mas Jesus também é o único soberano. Diga assim: Jesus é o único soberano. Eu me lembro de Abraham Kuyper quando disse: não há nenhum centímetro quadrado em toda a existência humana ao qual Jesus não diga é meu. Tudo pertence a Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 16 vai dizer assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus é o agente principal da criação. Não há criação sem Jesus, não há vida sem Jesus. Jesus é Senhor do passado, do presente e do futuro. Ele é o único soberano. Mas Jesus também é o único que é Rei dos Reis. Diga assim: Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o herdeiro do trono de Davi. Não precisa repetir, eu estou falando, estou afirmando agora. Jesus é o herdeiro do trono de Davi. E o seu reino jamais terá fim e nunca pode ser abalado. Deus prometeu a Davi um reino eterno que não pode ser abalado. Quem assumiu esse reino? Diga: Jesus! Então, irmão, nós servimos ao rei que não pode ter o seu reino abalado. Nós servimos ao rei que venceu, que vence e que vencerá. A história já está escrita. Aquele que continuar vivendo por Jesus, em Jesus e para Jesus, vai vencer, vai vencer. Até quando Jesus esteve no estado de humilhação aqui na terra, quando se esvaziou de si mesmo, quando assumiu forma de servo, até aqui, crucificado, ele era rei. Mas Jesus também é o Senhor dos senhores. Diga assim: Jesus é o Senhor dos senhores. A palavra Senhor aqui no grego é Kyrios. É o majestoso. É o soberano, majestoso, divino. O Senhor. Não é César o Senhor.
Não é Hitler o Senhor. Não é Trump o Senhor. Não é Luiz Inácio Lula da Silva o Senhor. Nem Alexandre o Grande. De Alexandre o Grande a Alexandre de Moraes. Eles não são senhores de nada. Eles estão passando. Cada ditador que já viveu e que vai viver está passando. Cada império está passando. Cada governo está passando. Mas esse que nós cremos e adoramos, ele é Senhor sobre o tempo, sobre as circunstâncias, sobre a tempestade, sobre o dia, sobre a morte, sobre a vida, sobre a noite. Ele é Senhor em tua família, ele é Senhor em tua casa, ele é Senhor na tua igreja, ele é Senhor no seu trabalho, ele é Senhor dos senhores. Ele é maior do que o teu problema, ele é maior do que os teus inimigos. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Pensa nisso, irmão, quando você lê a Bíblia. Senhor dos senhores. E ele é o único que vence, que possui imortalidade. Olha que coisa poderosa que Paulo vai declarar. Diga assim: Jesus é o único que possui imortalidade. Por que Jesus é o único que possui imortalidade, igreja? Diga assim: porque ele ressuscitou dos mortos. Aleluia. Tem noção que você pode morrer em paz? Quem tem certeza da ressurreição, levanta a mão. Glória a Jesus. A vida não termina aqui, igreja. Não, a vida não termina aqui. Nós podemos morrer em paz. Nós temos idosos aqui na igreja que muitas vezes o inimigo vai lançar palavras na sua mente. Viu, idosa? Viu, idoso? Você vai morrer. Teu tempo está acabando. Você está velha, você está velho, está doente, vai morrer. Olha a morte chegando aí. Diga para quem falar isso para o teu ouvido, para a tua mente: eu já estou eternamente viva. Eu vou ressuscitar. Eu vou me levantar dos mortos. A morte não é o fim para mim. Amém, igreja? Irmãos e irmãs, viva cada dia, viva com plenitude, viva com alegria, porque por mais que nós venhamos a descer a sepultura, Jesus Cristo, que tem a imortalidade, vai nos levantar e nós vamos reinar com Ele para sempre. Agora, Ele também habita em luz inacessível. Repete após mim assim: Jesus habita em luz inacessível. Ele reina e vive numa dimensão desconhecida por cada um de nós aqui. Ele está agora à direita de Deus Pai. O Pai reinando. Viu? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Ele não está abaixo nem acima. Ele está ao lado. Porque Ele e o Pai são um. Ele é o Deus vivo. Ele está reinando. E Ele está intercedendo por nós. Romanos 8,34 diz: quem nos condenará? Falando sobre nós. É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Mas continua o texto, irmão. Vai para o versículo 16. Que no final vai dizer assim: a Ele honra. Então diga, por favor: Jesus merece honra. Honra, admiração, respeito, reverência. Ele merece o nosso silêncio em devoção, a nossa entrega total de vida, o nosso melhor tempo no dia, viu? Jesus merece o teu melhor tempo no dia. Jesus merece a tua melhor oferta financeira. Você não está ofertando para a igreja, nem para pastor, irmão. Vou te contar uma coisa revolucionária. Se você não ofertar, a obra não vai parar. Sabe por quê? Porque quem sustenta essa obra não é o dinheiro de ninguém, é o Senhor. Você está participando do privilégio de servir junto, de contribuir para o avanço da obra. Mas se você não dá, é você que perde. Jesus merece honra. Sabe, quem tem prazeres aqui pecaminosos? Não levanta a mão não, para você não se expor. Não levanta a mão, tá? Nem tudo é para levantar a mão, igreja, amém? Você deve ter aqueles prazeres que não são lícitos. Mas Jesus merece honra. Por honra a Jesus você nega isso. Por honra a Jesus você quer imitar o Pai.
Paulo vai dizer em Efésios 5, versículo 1 e 2, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele merece honra, por isso que nós temos que investir em missões e ir para a obra missionária. Sabe por que você tem que evangelizar no seu bairro, os seus parentes, os seus vizinhos? Sabe por que você tem que falar? Porque Jesus merece honra. Você só honra Jesus fazendo essas coisas, irmão. Dizer apenas, seja honrado, a honra. Mas isso não é honrar Jesus. Sabe o que é honrar Jesus? É entregar as suas finanças para Jesus. É você entregar o seu tempo para Jesus. É você entregar talento para Jesus. É você evangelizar para a glória de Jesus. É você abdicar de prazeres para honrar o nome de Jesus. Isso é honrar a Ele, Ele merece. A Ele, honra. E por último, Jesus merece poder eterno. Diga, Jesus merece poder eterno. Irmão, uma coisa que é tentação para muita gente nesse mundo é o poder. Mas Jesus é digno de todo o poder. Nenhum pastor tem direito de usurpar o poder que é devido a Jesus. Nenhum membro tem esse direito, nenhum líder. Nós devemos a Jesus obediência total, temor absoluto. Ele merece toda a nossa submissão porque Ele tem autoridade e poder sobre nós. Posso ouvir um amém? O poder de Jesus é eterno. Não teve início e nunca terá fim. Vamos à segunda lição? E agora vai ser um pouco mais breve. O texto vai dizer assim, Paulo vai dizer, versículo 17. Exorte os ricos deste mundo. Isso aqui vai muito além para os membros da igreja. É para os ricos do mundo. Mas especialmente da igreja. Os que ganham dinheiro. Os que acumulam. Atenção, igreja. Se Paulo está escrevendo isso no final, porque isso é importante para ele, para aquela igreja, para nós. Veja, exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Segunda lição é, o dinheiro é estável, mas o tesouro em Deus é sólido fundamento para a vida aqui e na eternidade. Mais uma vez, repita após mim, o dinheiro é instável, mas o tesouro em Deus é sólido fundamento para a vida aqui e na eternidade. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo de número 19. Paulo só está replicando o ensino de Jesus. E ele disse, Mateus 6,19, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Volta para Timóteo, por favor. Na verdade, fica aí rapidinho. Voltou não? Vai para o versículo 24, rapidão lá. Olha que interessante esse texto. Na sequência do texto, no contexto. Ninguém pode servir. Achou aí? Mateus 6, 24 agora. Ninguém pode servir a dois senhores. Achou aí? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. E aqui a palavra ideal da tradução não é riquezas, mas mamon. Mamon. Um ídolo. Um falso Deus. É um bom indicativo para nós. Volta para Timóteo. Lá em Timóteo 6,10, podemos ler de novo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Apostataram.
e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Irmão, dinheiro traz felicidade, sim ou não? Pergunta, né? Vou até beber uma água agora, peraí. Vou até beber uma água agora, depois dessa. Agora responde aí. Dinheiro traz felicidade ou não? Traz, irmão. Irmão, sem dinheiro tu come o que tiver em casa. Com dinheiro tu vai lá no chileno, lá no William chileno, pede lá uma posta lá de picanha para 10 pessoas. R$300. Aí você come ali, ó, com alegria, assim, aquela picanha. Vai lá, fazendo propaganda de graça aqui pro William chileno. Mas vai antes lá da Lúcia lá pegar como é que é o nome? Uma porção de quê, irmã? Costelinha com aipim, aleluia. Até deu vontade de comer agora. Daqui a pouco tem caldo pra nós aí. Semana passada começou a pregação do Jonas aqui. Eu tô aqui sentado, não costumo ficar aqui, né? Eu tô aqui sempre. Daqui é diferente, Adriano. Começou a pregar, eu senti o cheiro do molho de cachorro-quente assim, ó, no meu nariz. Eu falei, gente, tá repreendido, não dá pra ficar aqui não. O que é a Celina cantando na pregação um cheiro desse? Distrai muito mais, irmão. Distrai muito mais. Fiquei nervoso. Irmão, dinheiro traz felicidade. Dinheiro não é problema para ninguém, irmão. É solução. Muitos dos teus problemas se resolveriam com um pouquinho mais de dinheiro. Sim ou não? Mas sabe qual é o problema? É quando a gente coloca dinheiro no lugar errado. Viu o que Paulo falou? O amor. Quem deve nosso amor? Qual é o grande mandamento? Amar o Senhor sobre todas as coisas. Sobre o dinheiro, irmão. E tá aí um teste da fé. Tá aí um teste do bom combate da fé. Tá aí um teste da piedade, da espiritualidade. Você é espiritual? Tá bom, me mostra pelo uso do teu dinheiro. Quem é espiritual é generoso. Quem é espiritual não apenas acumula. Quem é espiritual não tem dificuldade de repartir, compartilhar. Quem é espiritual não só nega aquilo que é a sua responsabilidade no reino de Deus, que é devolver parte daquilo que é de Deus. Então, se você não dá dízimo, a única razão de você não dar dízimo é você não ter renda, irmão. Ou não ser membro dessa igreja. Você que nos visita, você não tem a menor obrigação de colocar um centavo aqui. Mas você que é membro, tem renda, não é dizimista. Se 10% do que você ganha não está indo para o reino, você está aquém daquilo que Deus chamou você para viver. E você pode estar na igreja o tempo que você tiver. Você está perdendo o combate da fé. Você não está vivendo a piedade bíblica. Está faltando evangelho. Está faltando confiança em Deus. Porque onde está o seu tesouro, está o seu coração. Pastor, eu só posso dar meu dízimo depois que eu pagar todas as minhas contas. Eu tenho uma regra. Eu não considero minha renda o dízimo. Então, quando eu recebo, eu já olho o valor lá, o nosso tesoureiro manda lá um negócio lá com valor, eu já faço a subtração. Eu já pego lá o 10% referente ao meu sustento ministerial, não é meu, pá, já volta. Caiu, bateu, primeira transferência que eu faço é meu dízimo. Por quê? Porque não é meu. E eu vou dizer para você, não falta nada. Porque para quem é fiel, Deus, a Bíblia diz, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, vos suprirá cada uma das suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quem supre a necessidade do povo de Deus é o próprio Deus. Agora veja, Jesus quando fala assim, você não pode servir a dois senhores, ou você adora a Deus, ou você adora Mamon. Claro, irmão, porque dinheiro é espírito. Tem gente que, na verdade, fica avarento, né? Retém. Não, preocupado, tem que pagar as contas. É porque você não confia em Deus. É porque Deus não é teu Deus. Teu Deus é Mamon. Você está juntando tesouro na terra. E é por isso que o diabo rouba. Porque a pessoa, quanto mais tem, mais enrolada ela é. Sabe por quê? Porque você não está seguindo aquilo que a palavra te orienta a viver. Confia em Deus. Entrega aquilo que é de Deus. E Deus cuida daquilo que Ele te deu. Mas, irmão, a pessoa que nós adoramos ocupa o centro do nosso coração. A gente não consegue sair dessa posição.
talvez quem está ocupando o coração seu não é Jesus, é Mamon. Então, você vai viver em função disso. E aí, Paulo vai dizer para Timóteo: ensina, corrija, exorta os ricos, para que não sejam orgulhosos, para que não pensem que são mais sábios do que Deus, que sabem mais do que Deus. E ele vai falar assim: olha, ensina eles a vencer esse pecado, porque a riqueza, ela traz instabilidade. Paulo vai recomendar que Timóteo ensine os ricos a, primeiro, ter prazer no desfrute do dinheiro. Atenção aqui. Quem é ganancioso não tem tempo para desfrutar do dinheiro que ganha, porque está ocupado demais, procurando acumular ainda mais. Deu para entender? Você está ouvindo o Senhor falar essa noite, irmão? Amém ou não? Mas o avarento que retém, o ganancioso acumula. Mas tá pouco. E o avarento, ele retém. O avarento não tem prazer no dinheiro também. Então o ganancioso não tem prazer porque tem que trabalhar mais para acumular mais. E o avarento também não tem prazer porque ele não tem disponibilidade na alma para servir outros com esse dinheiro. E o prazer é roubado pela avareza, porque ele tem uma sede por reter, que impede de usar o dinheiro para a sua alegria e para a alegria da sua família, dos seus amigos, da sua igreja. Logo, aquele que serve Mamon não usa o dinheiro, mas é usado pelo dinheiro. E quem ama o dinheiro não pode amar pessoas. Logo, não pode amar a Deus. Geralmente, quem ama o dinheiro usa pessoas. Mas quem ama a Deus consegue amar as pessoas e usar o dinheiro para obter prazer e proporcionar vida e alegria no coração de outras pessoas. Quem não é avarento consegue trabalhar, ganhar e compartilhar e se servir, ou seja, se beneficiar, ter prazer com esse dinheiro que acumulou na vida. Segundo, Timóteo, ensina esses homens, mulheres, essas pessoas a serem ricas em boas obras. Porque quem ama o dinheiro só pode ser rico de dinheiro. Como se essa fosse a única riqueza disponível na vida. Irmão, o que adianta? Olha, essa semana, Deus tem misericórdia desse major da PM. Aqui em Campo Grande, aí no estado do Mendanha, um major da PM acordou de manhã com um barulho de tiro. Filha dele, na cozinha, pegou a arma dele e atirou na cabeça. Deus tem misericórdia da família, porque assim, eu não imagino uma cena dessa, eu não imagino uma situação dessa. Perder uma filha de 12 anos dessa forma. Nós temos que orar por ele, pela esposa, porque foi ele e a esposa acordados com barulho, foram lá na cozinha, estava a criança caída, com a arma na mão, com a cabeça arrebentada, morreu na hora. Eu te pergunto, irmão, o que adianta você chegar a um alto cargo da PM do Rio de Janeiro? Receber um salário. E aqui eu não estou responsabilizando ele, tá bom? Só estou dizendo assim, eu não imagino o que é isso. Oremos por ele. Mas do que adianta você chegar a um alto cargo, você chegar a uma renda significativa e não ter a alegria na família? A sua família viver de luto. Do que adianta você ganhar muito dinheiro e perder o casamento? Do que adianta você ter muito e não ser? A verdade é como disse uma pessoa por aí, que eu não sei quem foi que falou isso, mas eu acho muito verdadeiro. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, Adriano, que tudo que tem é dinheiro. Agora, Timóteo, ensina também a esses homens a serem generosos. Para dar, prontos para repartir. Veja, versículo 18. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Isso é espiritualidade, irmãos. Quem serve ao ídolo Mamon acha que é próspero porque acumula e retém dinheiro. Mas quem é de fato próspero é aquele que generosamente compartilha o que tem. E quem compartilha descobre que nunca tem falta. Isso vale para discípulos que possuem renda e não doam financeiramente para a igreja.
Mas isso vale para todo mundo, para o mundo inteiro. Não precisa ser crente para poder seguir esse princípio e ser abençoado, não. Abençoado não é quem tem. Abençoado é quem compartilha o que tem com quem precisa. Quem age assim não entendeu a sã doutrina do Evangelho e por isso a vida financeira é instável. Mesmo ganhando dinheiro todo mês. Tem gente que todo mês cai na conta e as coisas não estão se ajustando. Eu vou te dizer para você, que você usufrui do seu dinheiro é um prazer nanico em comparação com o que Deus tem para você no seu reino. Se a vida se resumisse à realidade material e terrena, eu até poderia concordar com quem pensa e age assim. Na verdade, eu não ia concordar com nada. Só que a vida vai muito além, meus amados. O céu é uma realidade tanto quanto a terra, assim como uma realidade visível espelha a realidade invisível. Irmão, se há um mundo material, você concorda comigo que há um mundo espiritual? Concorda comigo, sim ou não? A pergunta é, da maneira como você lida com o dinheiro, quem é você no mundo espiritual? Ou melhor, onde você estará quando a sua vida terrena terminar? Para terminar, a última lição, versículos 20 e 21. E aqui encerramos a série de 1 Timóteo. E você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, entre aspas, né? Pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. Terceira lição e última lição. Quem se afasta dessa doutrina se desviará para bem longe do caminho. Repete após mim assim. Quem se afasta dessa doutrina se desviará para bem longe do caminho. E o caminho aqui é Jesus, né? Amém? Paulo já vinha falando sobre heresias ao longo de toda a carta. Eu vou ler para você aqui, muito brevemente, só os textos para você ler em casa depois. 1 Timóteo 1, do 6 ao 11. Paulo vai falar lá sobre questões de discussões inúteis, né? Alguns que se passavam como mestres da lei, na verdade não sabiam nem o que estavam dizendo, né? Questões envolvendo, né, uma série de práticas iníquas. 1 Timóteo do 1, 6 a 11, mas também 1 Timóteo 4, do 1 ao 4, ele vai dizer lá, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Capítulo 5, de 6 a 8, 1 Timóteo vai dizer, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva está morta. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, negou a fé e é pior do que o descrente. 5, do 11 ao 13. Vai anotando depois aí, lê tudo isso aí depois com calma. 1 Timóteo 5,15. Pois algumas mulheres viúvas já se desviaram seguindo Satanás. 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. Foi isso semana passada. Discussões, brigas por conta de palavras. Pessoas orgulhosas, fazendo da fé uma fonte de lucro. 1 Timóteo 9, 6, do 9 ao 10. Ou seja, irmão, doutrina falsa leva à prática pecaminosa. A doutrina existe para a vida, como disse Bob Jameson no seu livro Sã Doutrina, como uma igreja cresce no amor e na santidade de Deus da 9 marcas. Então a maneira como nós cremos reflete e é fruto daquilo que nós aprendemos, que nos foi ensinado. Ou você viverá segundo a sã doutrina da Bíblia, ou você vai morrer em vida, seguindo ensinos que não são oriundos do Espírito Santo de Deus. Eu tinha muito mais a compartilhar sobre isso aqui, mas fica para uma próxima oportunidade. Eu quero terminar dizendo para você o que Paulo disse para a igreja de Éfeso, versículo 21 no final. A graça esteja com vocês. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, a graça esteja com você, meu irmão. Apenas 3 aplicações rápidas, só vou perguntar e você pensa e responde para você mesmo. Primeira aplicação. Atenção. Você se percebe mais no caminho da piedade ou no caminho da apostasia? Vou repetir. Você se percebe. Olha para a tua vida. Olha para a tua vida. Você está no caminho da piedade? Você está preparando o teu coração para ver aquele que habita a luz inacessível ou você está no caminho da apostasia? Segundo, a sua vida revela que tipo de doutrina sobre a sua alma. Lembra, doutrina é para a vida. Doutrina forma adorador. Doutrina forma um missionário.
Doutrina forma um discípulo. A doutrina é para a vida. A tua vida revela qual doutrina? E um bom teste para saber sobre como a tua vida vai a partir da doutrina que você professa é o teste do amor ao dinheiro. E por último, aqui não é uma aplicação, aqui é um desejo do meu coração, encerrando essa série expositiva. Que a graça de Deus em Cristo seja o poder que faça você viver a vida cristã de maneira piedosa, fiel e frutífera. Porque, irmãos, foi Jesus. Essa graça de Deus vem por meio de Jesus. E foi Jesus. Olha para Jesus nessa hora. Foi Ele quem nos deu a graça que nos salva. Ele que nos deu a graça que nos santifica. Ele que nos deu a graça que vai nos glorificar. Como o próprio Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Jesus é o mediador entre Deus e a humanidade. Ele é o salvador do ser humano que está caído espiritualmente no pecado. Foi a morte de Jesus que trouxe vida para a humanidade. A ressurreição de Jesus traz a imortalidade para o seu povo. Não há outro caminho. Não há outro soberano. Não há outro rei. Não há outro Senhor. Somente Cristo é a vida. Somente Cristo pode dar vida em abundância. E se você quer a vida verdadeira, eu não podia encerrar esse sermão sem dizer isso. Você precisará aprender cada vez mais a doutrina do Evangelho, a sã doutrina, e passar a viver por meio dessa verdade. A verdade que encarnou, que liberta pecadores pela sua obra no Calvário e firma o espaço desses pecadores nesse mundo caído. Abandone o pecado, confie em Jesus e que a graça possa estar com você também. Amém. Vamos orar. Fique em pé em nome de Jesus. Oremos. Senhor, queremos viver uma vida piedosa, uma vida que reflete o Teu Evangelho, portanto, uma vida de comunhão com Deus. Queremos viver uma vida para a Tua glória, uma vida que vale a pena ser vivida. Por isso oramos para que a sã doutrina seja ensinada sempre nesse púlpito. E que corações estejam abertos para não apenas ouvir, mas praticar a sã doutrina. Doutrina essa que serve para a vida, que serve para os relacionamentos, que serve para promover amor, santidade, promover a comunhão da igreja, promover a missão da igreja, a adoração da igreja. Ó Pai, nos ajude a sermos fiéis. Nos ajude a vencer a carnalidade, a vencer o pecado e a não adorar ninguém mais, a não ser Jesus, aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, bendito, o único soberano, aquele que possui a imortalidade e habita em luz inacessível. Nós queremos viver para Ele. Nos ajude assim. Oramos abençoando o Teu povo nessa noite com essa palavra. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém.